muito bem-vindos. Esse é o nosso 23º encontro já da My Hotels Academy. Eu faço essas aulas semanalmente, então agora elas estão acontecendo todas as quartas-feiras, às 11 horas da manhã. Muito obrigada pela presença de todos vocês que estão aqui ao vivo comigo, que é um prazer enorme poder trocar com vocês e ter também, né, essa interação e essa conversa muito bacana. Esse encontro, ele é exclusivo para donos de hotéis e pousadas e gerentes, né, e alta gestão que buscam ter mais lucro e mais liberdade também, né, da operação através da construção de times engajados, de processos eficientes, porque não tem outro caminho, né, para a gente ter mais lucro e mais liberdade na nossa operação. A gente precisa ter um time engajado e processos eficientes para a gente conseguir dar esse próximo passo. Então, aqui o objetivo é realmente dar dicas práticas que vocês saiam daqui conseguindo já aplicar nos hotéis e nas pousadas de vocês, para terem uma operação mais eficiente que não dependa de vocês envolvidos ali todos os dias, né? Então, esse é o meu objetivo aqui com esse projeto dessas aulas semanais. E no tema de hoje, eu quis trazer algo que, fazendo os diagnósticos, eu tenho feito muitos diagnósticos de gestão para donos de pousadas e hotéis, em que eu faço uma análise das 7 principais áreas da gestão de vocês aí dentro das propriedades de vocês, em que eu comecei a notar um erro muito comum que vocês têm, foi por isso que eu quis trazer aqui, que eu acho que é muito válido e que vocês, às vezes, até têm essa consciência, mas, por vezes, a operação, ela engole a gente e a gente acaba se esquecendo, né, do nosso papel mais estratégico. E é isso que eu quero trazer aqui para vocês hoje. E eu já vou falar qual é o erro, tá? Então, para quem que é essa aula de hoje? É para donos de hotéis e gestores que querem aumentar o lucro com consistência sem viver naquele pico e vale, né? Altos e baixos aí da operação. Então, especificamente para você que sente que está sempre apagando incêndio todos os dias, que não consegue sair da operação, que muitas vezes, mesmo com o hotel com uma ocupação alta, a margem de lucro não é tão boa. É para você que vê a sua nota nos canais digitais, Booking, TripAdvisor, oscilando. Então, um dia você é 9, 10, outro dia você é 6, 7, né? Que tem reclamações ali que viram comentários nos canais digitais e que, por isso, você é obrigado a dar cortesias para resolver, reduz o seu lucro com isso. Para você que quer sair da operação e focar mais no estratégico, né, e que falta um time ali que entregue com o padrão sem depender da sua presença todos os dias. E é também para você que percebe que tem um turnover alto e tem uma dificuldade de reter os melhores talentos, né? Então, isso, obviamente, tem um impacto enorme na sua folha, né, no seu faturamento no final do mês e no final do ano. E para quem que não é essa aula especificamente de hoje? Para quem já tem um faturamento e uma margem no patamar que deseja, para quem já tem os processos rodando com os padrões vivos ali, com a operação, vivendo aqueles padrões no dia a dia, sendo implementados, para quem já tem um time engajado, que tem uma rotina de liderança saudável, né, que tem ali a prática das sessões 1 a 1, de reconhecimento com frequência, da cultura sendo vivida no dia a dia da liderança. Para quem já tem as notas estáveis nos canais digitais, né, então consegue converter ou reverter todas as reclamações antes do hóspede ir embora e, de repente, deixar uma nota ou um comentário pior nos canais que impacta muito, né, a nossa conversão. Então, se esse é o seu caso, essa aula vai servir para você de checklist de auditoria, tá? Então, essa aula não é especificamente para você, ela te serve, como eu estava falando, de uma auditoria para você garantir aí, realmente, você dar o check que está tudo certinho. E por que eu decidi falar desse erro que mais afeta a lucratividade do seu hotel nesse momento? Como eu falei para vocês, eu tenho visto isso muito nos meus diagnósticos e porque é, de longe, o erro mais comum que eu encontro
com todos os donos que eu conversei, que é priorizar números e deixar as pessoas em segundo plano. Todo mundo quer RevPAR alta, todo mundo quer uma ocupação alta, todo mundo quer um ticket médio mais alto, uma diária média mais alta. E deve querer, né? Obviamente, a gente deve querer isso. Mas o que eu vejo mais na prática é falarem, depois eu ajusto o time, porque agora eu preciso, a prioridade é bater a meta do mês. Depois eu crio os padrões e defino os padrões com clareza, porque agora eu preciso encher o final de semana, eu preciso preencher mais a baixa temporada, eu preciso dar conta da alta temporada. E esse depois, ele nunca chega. A operação, ela acaba seguindo no improviso, a equipe cansa, né? O serviço, ele começa a oscilar muito, a nota que vocês têm nos canais digitais começa a cair, você começa a brigar por tarifa. E isso é um erro perigoso, porque aí você entra você tem uma falta de diferenciação, né? E aí você começa a competir por tarifa. O seu hotel deixa de ser o mais encantador, o que as pessoas mais desejam, para ser o mais barato. E aí é uma guerra cruel, digamos assim, né? Para quem está na gestão. E o lucro vai indo embora se você começa a entrar nessa briga por tarifa, né? Então, eu trouxe esse tema porque eu acredito genuinamente que é o ponto de virada dentro do hotel ou da sua pousada. Hoje, eu vou te mostrar como que você consegue fazer isso de uma forma simples, solucionar esse problema de uma forma simples, com rituais, com métricas e com exemplos para você aplicar amanhã no seu hotel. Tá? Então, qual que é o grande erro de uma forma clara? É priorizar números e esquecer pessoas. Esse é o grande erro que 90% de vocês cometem. E por que priorizar erros, por que priorizar números é um erro? Porque os números, eles são consequência, né? Pessoas, liderança e o time, junto com processos, é o que causam os números, é o que vai gerar os seus resultados. Então, enquanto você ficar olhando lá para a ponta, você sempre vai tapar o sol com a peneira. Você sempre vai conseguir preencher esse final de semana, preencher essa semana, e a longo prazo, o seu lucro está caindo, porque você não treina e não desenvolve as pessoas. Então, quando você pressiona ali, né, apenas a RevPAR, né, o Revenue per Available Room, a taxa de ocupação, o custo por OH, sem ficar focado, sem cuidar da competência do seu time, do engajamento, da energia que eles têm para entregar a operação no dia a dia, o resultado que você tem disso é o serviço oscilando, né? Como eu falei para vocês, uma hora você é nota 10, daqui a pouco você já é nota 8, daqui a pouco você é 9, daqui a pouco você é 7. É uma oscilação muito grande. E surgem muitos, quando você não tem um time competente, de verdade, engajado, né? Competente e engajado e bem cuidado, surgem muitos retrabalhos e você, com isso, acaba oferecendo muitas cortesias para apagar incêndio, você tem notas que caem, né, nos canais digitais e você entra nessa guerra. Então, o atalho aqui do número, né, no curto prazo, ele rouba muita margem no médio e no longo prazo. Então, no médio e no longo prazo, o que acontece é você tem menos engajamento, com isso você tem mais erros, mais reclamações, com mais reclamações você tem que dar mais descontos você acaba caindo a sua reputação ali online, né, com os comentários, com os feedbacks, e com isso menos lucro e menos liberdade, porque se você não tem um time que sabe rodar a operação sem depender de você o tempo todo, se você não tem processos claros, se você não tem um time que encanta com brilho no olho, que entrega a operação com um sorriso genuíno, você tem muito menos liberdade, porque isso te prende aí, né? Você tem que estar aí para fazer a coisa rodar da forma que você quer. Faz sentido para vocês? Manda um joinha aí, quem tá aí comigo? Boa, boa. É isso. Quais são os maiores benefícios de vocês investirem? E eu vou traduzir para vocês como fazer isso na prática, com dicas de como estruturar amanhã
uma estrutura para você ter foco em pessoas, tá? Antes de chegar lá, eu só quero traduzir realmente o benefício disso para vocês, porque é um erro que está sendo muito comum. Então, quais são os maiores benefícios de você investir tempo e dinheiro em pessoas? Quando você faz isso, você consegue consistência no padrão. Então, você consegue entregar um padrão de verdade com consistência. Isso te gera muito menos retrabalho. Você vê os SOPs, os POPs acontecerem na operação, não só no papel, né? Tem muitos hotéis que têm vários padrões definidos que estão engavetados, que na prática, quando você vai observar o check-in, quando você vai observar a liberação do quarto, quando você vai observar o atendimento no restaurante, no spa, aqueles padrões eles não são praticados. Então, quando você investe em pessoas, você vê esses padrões saírem da gaveta e se tornarem reais na sua operação. Então, essa é uma das vantagens. Outra vantagem, receita orgânica. Time treinado e confiante é o time que faz upsell, que vende a suíte num patamar acima, que vende um transfer, que vende uma massagem no spa, que vende um jantar no seu restaurante, que vende uma experiência única no seu hotel. São essas pessoas desengajadas, pessoas sem brilho no olho, ninguém vende nada. Já viu o vendedor vender sem ter esse brilho no olho, sem estar engajado, sem acreditar, sem estar ali com motivação, com vontade? Não vende. A venda ela é muito de emoção, ela é muito de sentimento, né? Pessoas desengajadas não vendem. Então, você tem, quando você tem esse time treinado, você acaba tendo essa receita orgânica. Eu já contei aqui para vocês essa história. Eu era recordista de upsell dentro do Softel. Então, eu vendia muito upsell. Fazia muito upsell para suítes presidenciais. E eu separava isso, né? Eu separava as suítes para vender. Eu já sabia o discurso, eu ia mostrar, eu já estava com a chave pronta. E por que isso? Porque eu estava engajada, eu era treinada, eu era desenvolvida, eu tinha brilho no olho para fazer aquilo acontecer. E com isso, se você colocar no papel, eu fazia, em média, ali, uns 3, 4 upsells por dia. Se você colocar isso ao longo do ano, no faturamento, né, imagina, na época, né, as diárias eram altas, então dava ali R$300, R$400 por cada upsell a mais. Se você colocar isso diariamente, todos os dias que eu trabalhei ao final do ano, é muito no faturamento. Então, equipes engajadas, elas trazem muita receita orgânica, sem você investir mais dinheiro, sem você investir em marketing, sem você investir em divulgação, em nada para o seu hotel. A melhor forma de você vender é quando o hóspede está ali. Ele está cara a cara com você, você está cheio de serviços incríveis no seu hotel, de experiências, de jantares, de serviços que você pode oferecer, seja de spa, de alimentos e bebidas, ou de experiências mesmo. Você tem muito transfers, enfim, você tem muita coisa que você consegue oferecer. Só que você dono, o gestor aí de alta gestão na sua propriedade, você não tem braço nem tempo, né, para fazer isso para todos os hóspedes. O seu time precisa estar com esse sangue no olho para entregar isso, querer ter essa presença, ter essa vontade. E isso demanda você investir no time, porque por muito maravilhoso que você seja vendendo, divulgando, recebendo, encantando, você é um só. Não tem como dentro de um hotel. Você é sempre um só. Né? E o seu dia tem 24 horas, né? E você também tem que descansar, você quer tirar férias, você quer ter tranquilidade. Como que você consegue essa liberdade se toda vez que você pensa em sair, se você pensa, vocês que estão aí, né, vocês falaram gerentes gerais e tal, você pensa em tirar férias, você sabe que as pessoas que ficaram lá não vão entregar da forma que você gostaria, não vão vender o quanto você gostaria, não vão encantar o quanto você gostaria. Então, para isso, o time tem que estar desenvolvido, tem que ter foco em pessoas. Então, essa receita orgânica é uma das grandes vantagens. Outra vantagem de investir em pessoas, menos custos invisíveis. Quando você investe em pessoa, você tem menos horas extras para pagar, você tem menos cortesias que precisa oferecer para reverter, né, ou para conseguir resolver reclamações, você tem menos quebras de serviços, você tem menos desalinhamentos, né, menos insatisfações dos hóspedes, você diminui também muito o seu turnover, porque as pessoas, elas querem, um dos pilares para as pessoas se sentirem motivadas é elas se sentirem se desenvolvendo. Ninguém gosta de se sentir
estagnado, fazendo a mesma coisa sem perspectiva de crescimento. E essa perspectiva de crescimento, eu já falei isso para vocês em outras aulas, não é necessariamente você ser promovido, tem várias outras perspectivas de crescimento, né? São coisas que você aprende novas, são acessos a treinamento, são acessos a projetos, é mais autonomia, é você ter, tocar coisas e ganhar ali, se desenvolvendo, né, as suas habilidades dentro do hotel. Isso dá também um grande senso de desenvolvimento, de motivação, de engajamento. E isso tudo diminui turnover. Cada turnover, cada pessoa que sai do hotel de vocês têm um custo muito alto com isso. Não só o custo de mandar a pessoa embora, que eu acho que esse é o custo mais óbvio para vocês, né? Mais claro quando a gente manda embora, mas tem o custo de você, o tempo, né? E custo de você encontrar outra pessoa, treinar essa pessoa, né? Todo aquele know-how que a outra pessoa que saiu tinha, vai embora com ela. Você vai ter que começar tudo do zero novamente, né? Então, todos esses treinamentos, todo esse desenvolvimento, ele vai por água abaixo. Então, tem que cuidar do time. A Thais falou, bom dia, tudo bem? Estou querendo dicas de app ou sistema de tarefas para recepção, para organizar processos e rotinas diárias. Tá, eu já respondo isso aqui. Isso, é isso. Boa, Bianca. É isso. No final da aula, juntem essas dúvidas. Eu abro um espaço aqui para vocês tirarem dúvidas e a gente ter essa troca. Só para a gente manter organizado o raciocínio, para não desviar muito. Mas eu faço questão de responder todas essas perguntas. A Rebeca falou, não estou conseguindo nem formar meu time. Uma dificuldade absurda de mão de obra. É difícil montar o time e por isso mesmo vale muito a pena quando você recruta alguém, invista nessas pessoas, porque cada vez que elas saem, olha a dificuldade, você não está nem conseguindo montar um time, né? É difícil hoje em dia, então conseguiu montar o time, valorize, desenvolva, invista neles, porque são eles que vão fazer o seu hotel andar, são eles que vão te dar lucro, são eles que vão te dar liberdade para você curtir. Ninguém gosta de ter hotel, de ser grandes gestores e viver ali escravo da operação. Não é esse, né, o objetivo. E para isso vocês precisam de time desenvolvido, tá? Então, faz sentido aí para vocês? Sim? Boa, Ana. É isso. A Sônia, José, é isso. Se vocês não focarem nas pessoas, o que acontece? Oscilação de serviço. Então, é aquele hotel que tem dias de sorte e dias de azar. Você nunca sabe como vai ser o dia. Está mediante a boa vontade, o bom humor, tudo das pessoas que estão entregando a operação, porque você não tem os padrões definidos, você não tem o treinamento, o desenvolvimento daquelas pessoas, porque vocês mesmos, né, como autogestores e como donos, todos nós temos dias ruins, né? Mas não é por a gente ter dias ruins que a qualidade do nosso trabalho cai, né? Nós somos profissionais desenvolvidos, preparados para gerir, né, pessoas, processos, operações, metas. Então, como que a gente faz com que as outras pessoas consigam também manter esse nível de excelência em dias ruins? Claro, somos todos humanos, vai ter alguns dias que as pessoas vão errar, tem alguns dias que as pessoas não estão com tanta energia e está tudo bem. Mas tem padrões que precisam ser cumpridos diariamente, né? É o nosso trabalho. Então, quando você não desenvolve as pessoas, você tem muita oscilação de serviço. E essa oscilação de serviço, ela se traduz na sua oscilação de notas, né? De feedbacks, de retorno, de reservas, de tudo dos hóspedes. Porque isso, a oscilação do time se traduz na oscilação da experiência que você proporciona para o hóspede, no final das contas, né? Então, se você não focar nas pessoas, você tem também um aumento de reclamações que viram review, né? Que viram ali feedbacks, que acabam derrubando a sua média. E é um impacto muito grande que tem, né? Um comentário negativo muitas vezes faz você perder muitas reservas, dependendo daquele comentário, do detalhe que a pessoa coloca naquele comentário, e ele acaba tirando muitas reservas, né? De pessoas que vão lá visitar os canais e que encontram aquele comentário e se sentem inseguras de reservar e aí acabam indo buscar a concorrência e de repente fecham com o concorrente. Né? Então, além disso, você consegue, se você não focar nas pessoas, você também cria uma cultura reativa, né, em que os líderes eles acabam virando resolvedores de
problemas oficiais dentro do hotel. Você nunca está no estratégico, você está sempre apagando incêndio o dia todo. E com isso, o time ele para de pensar, ele começa a entrar naquele modo de fazer o mínimo, né? O mínimo para ele se manter ali dentro, e você não se dá conta, mas cada vez mais você absorve mais coisas, mais funções, mais responsabilidades, tudo que é estratégico, complexo, de resolução de problemas, fica tudo nas suas costas. Por quê? Porque o time não está preparado. E no final das contas, você vira refém de tarifa, né? Se você não consegue encantar o hóspede, você não vende experiência, você não vende momentos memoráveis, você vende preço. E aí começa meio que, passa a expressão, canibalismo da hotelaria, né? É quem tiver o preço mais barato dentro da região, dentro daquele padrão que o hóspede estiver procurando. O que é muito cruel, né? Para os proprietários e para os gestores. Então, vamos lá. Como é que a gente soluciona isso na prática? Como é que a gente soluciona esse erro? Colocando as coisas na ordem certa, que é primeiro pessoas, depois processos e depois números. Você tentar inverter a ordem não funciona. A longo prazo não funciona. Funciona você encher esse fim de semana, funciona. A longo prazo a sua vida vai virar um inferno, porque você não consegue nem sair da operação, nem encantar os hóspedes, nem ter consistência no padrão e nem ter lucro, né? Porque a experiência que você está gerando é muito inconsistente. Então, como é que a gente soluciona isso na prática? Invista tempo e dinheiro em pessoas. Como que a gente faz isso? Eu vou dar aqui para vocês passos, vamos dizer, itens que vocês devem colocar na rotina de vocês, que são o básico para você conseguir ter um time engajado, se desenvolvendo, que encanta e que mantém a sua operação sem depender de você, tá? Então, para quem está aí no começo, como a Rebeca falou ali, você vai no começo se envolver com isso tudo, né, para que no médio e longo prazo você consiga ter mais liberdade. Mas para isso você precisa garantir que o seu time está rodando. Não tem outro jeito de você ter liberdade. Ah, como é que o dono consegue viajar um mês e ficar tranquilo e o faturamento manter, o encantamento manter e a nota se manter do hotel? É ter um time que vai rodar, não tem outro jeito. Tem um time que vai rodar mantendo a excelência e mantendo essa entrega. Não tem outro jeito. Não tem uma solução milagrosa, né, que a gente possa aplicar. É isso, você precisa desenvolver pessoas. Então, ponto 1. Garanta que o seu time de líderes tem rituais que garantem o sucesso e o bem-estar das pessoas e tenha você, como gestor ou como dono, esses mesmos rituais, essas mesmas rotinas com o seu time direto, né? Então, se você é gerente geral, você vai ter ali o gerente de A&B, o gerente de reservas, o gerente de recepção, de front office, de operações, de governança. Então, você vai fazer essa rotina com eles. E eles vão fazer isso com as suas equipes, respectivamente. Tá? Como que é, o que é o básico dessa rotina? Reuniões 1 a 1 semanais ou quinzenais no máximo. Esse 1 a 1, ele deve durar 15 a 30 minutos ali, em que o objetivo não é cobrança. O objetivo aqui é você ouvir, você destravar dificuldades que a pessoa esteja tendo, e o objetivo é desenvolver aquelas pessoas. Então, são momentos semanais chaves para você ter bons resultados dentro do hotel. Nossa, mas a operação tá pegando fogo. Nossa, mas a ocupação tá super alta, a gente está em alta temporada. A prioridade é sempre pessoas. Se você inverter, você não consegue sair disso. Então, torne essas rotinas sagradas. Então, vamos lá. Reunião 1 a 1, reunião mensal, em que você vai dar clareza para as pessoas quais são as metas de uma forma clara, quais são as metas, qual é o objetivo do time para aquele mês. Né? Trazer clareza desses objetivos, trazer clareza de aonde deve ser o foco nesse mês de alta temporada, de baixa temporada, de grupo chegando, qual é o foco desse mês especificamente, tá?
Então, tragam essa clareza nas reuniões mensais, porque quando as pessoas ficam, a gente tem reunião anual, a gente tem reunião semestral, as pessoas não sabem por que elas estão trabalhando, você sabe porque você tem as planilhas, você tem as métricas, você tem que responder a acionistas, você tem que responder, né, se você for uma rede ali, né, você tem outras pessoas a quem você tem que responder, então você tem essa consciência, mas o time que está lá na operação diariamente, ele não sabe. A gente está longe da meta financeira, do faturamento que a gente tem, da ocupação que a gente quer. Essa clareza, ela tem que estar muito óbvia para todo mundo. Tá? Então, essas reuniões, elas dão foco para as pessoas sabem para que elas estão trabalhando, qual o objetivo. Por que eu tenho que receber bem? Por que eu tenho que encantar? Por que eu tenho que vender mais? Por que eu tenho que vender o spa, o café, o chá da tarde, o jantar? A meta de A e B está abaixo, a gente precisa bater. O que eles vão ganhar se eles baterem essa meta? O que você tem de sistema de bonificação? É ponto que você tem? Enfim, o que você tem para incentivar isso? Então, tem que ter essa clareza para eles. Então, essas reuniões mensais, elas trazem essa clareza. Então, reuniões 1-a-1 semanais, reuniões mensais, reconhecimento do trabalho com frequência. E aqui, em outra aula, eu já dei para vocês detalhadamente como fazer o reconhecimento, mas de forma rápida, é o sistema dos 3 P's. Então, você vai falar para a pessoa, os 3 P's é pessoa, prática e depois o impacto, né? A posição dela naquele momento. Então, o que você vai fazer? Você vai falar, olha, Ana, o pré-check-in que você fez no grupo X acabou reduzindo a nossa fila de check-in, o tempo de check-in, para 4 minutos do grupo todo de 70 pessoas. Foi excelente, planejamento incrível, super dedicação, muito obrigada, você arrasou. Esses reconhecimentos, que para vocês duram, como eu acabei de falar aqui, nem 10 segundos, para a pessoa, estatisticamente comprovado num estudo de Harvard, cada reconhecimento desse motiva a pessoa por 15 dias, tá? Então, se dediquem semanalmente a fazerem reconhecimentos para as pessoas, que isso faça parte da rotina de vocês. A pessoa está trabalhando bem, não está fazendo mais que obrigação. Não. O bom trabalho, ele deve ser reconhecido, por muito que seja a função da pessoa. Fazer um bom check-in, ela cumpriu todos os padrões. Tem que ser reconhecido. Resolver uma reclamação é parte da função? Mas tem que ser reconhecido, tá? Então, não percam a oportunidade de celebrar pequenas vitórias, porque se você pega uma pequena vitória ali semanal, diária, né? Você pega pequenas vitórias aqui, uma pequena vitória ali, se você junta todas elas, ela é uma grande vitória, e é aquilo que faz a vida da pessoa. Faz sentido para vocês? Reconheçam. Tá? Reconheçam as pessoas que trabalham com vocês, porque vocês dependem delas. Se não, você não faz por, digamos assim, por vontade, por iniciativa própria, faça por obrigação, porque o seu sucesso é o sucesso da sua equipe. Se a sua equipe é ruim, você é ruim. É simples assim, gente. Desculpa falar de uma forma tão clara, mas é isso. Você é tão bom quanto a sua equipe. Se a sua equipe não está entregando, se a sua equipe não encanta, se a sua equipe trabalha com má vontade, se o seu turnover é alto, é você, é o seu resultado, no final das contas. Então, invista nas pessoas, se dedique para as pessoas, porque esse é o seu principal papel aí dentro. Não é resolver reclamação, não é estar na operação, esse não é o seu papel. Se você está fazendo isso diariamente, é porque você não desenvolveu o seu time. Porque o seu trabalho como líder é liderar, é gerir pessoas, é desenvolver as pessoas. Esse é o seu principal papel aí dentro. Eu espero que todo mundo tenha clareza disso, né? Mas é isso, é sobre isso. Então, é isso. Reuniões mensais, reuniões 1-a-1, reconhecimento do trabalho com frequência. E esses rituais que eu falei para vocês são o básico. Gente, falei 3 coisas. 1-a-1 semanal, reuniões mensais e reconhecimento do trabalho com frequência. Se vocês aplicarem essas 3 coisas, vocês para os líderes diretos de vocês e eles para os liderados deles diretos, você já muda, assim, a chave no hotel de 8 para 80. Garanto, tá? Então, esses são os rituais. Além disso, coisas que garantam que você desenvolve, que você tem foco nas pessoas que são as prioridades. Treinamento curto e constante na operação. Como que faz isso? 20 minutos por semana, por equipe.
Então, você vai pegar o seu gerente de A e B, você vai garantir que pelo menos durante 20 minutos, meia hora por semana, ele vai pegar e vai fazer 15 minutos de padrão, 15 minutos de roleplay. Como que você serve um bom café? Como que você serve esse prato específico? Como que você vende esse prato aqui que o chefe lançou para uma data especial? Como que você vai apresentar isso para o cliente? Treine. Treine mesmo. Tenha um padrão ali, tenha um discurso montado e treine a sua equipe. E aí depois você vai fazer roleplay. Então eu vou simular. Agora eu sento aqui, gente, é assim que faz na prática, tá? Bem claro. Você senta na mesa do restaurante e fala, vamos simular que eu sou um hóspede que chegou para jantar, ou um cliente, se o seu restaurante for aberto para outras pessoas que não sejam hóspedes. Você senta lá e fala, como que você vai me vender e vai me apresentar esse prato? Vamos supor, eu cheguei, estou aqui, como que você vai me sentar na mesa? Como que você vai me acompanhar e me direcionar até a minha mesa? O que você vai falar? Eu vou sentar e como você vai me oferecer o cardápio? Você vai me dar sugestões? E que acompanhamentos você vai sugerir com esse prato? Que vinhos você vai conseguir me descrever para harmonizar com X, Y, Z? É treinamento, é desenvolvimento. Tá? Se você fizer isso, é porque as pessoas ficam esperando um grande treinamento que vai revolucionar tudo. Não existe isso. Existe, sim, treinamentos maravilhosos que trazem grandes mudanças de mindset, mas se você não tem isso constante, né, com consistência dentro do seu hotel, o serviço também cai. Vocês já fizeram inúmeros treinamentos, eu dou inúmeros treinamentos. É maravilhoso, a pessoa sai super engajada, super motivada, mas depois, se vocês não mantêm, né, essa cobrança, trazer clareza da importância daquilo que foi ensinado, do aprendizado que foi trazido ali naquele momento, se perde. A longo prazo, se perde. Né? Então, tenham esses momentos. E aí, mais uma vez, vocês podem ter com os gerentes diretos de vocês, né, o que vocês esperam deles, e eles com as equipes diretas, tá? Então, como eu dei exemplo aqui do restaurante, se for recepção, mesma coisa. Imagina que está chegando uma celebridade. Como que você vai receber? Como é o seu check-in? Vamos supor, vamos simular, vou fazer roleplay, estou chegando. Como você vai fazer meu check-in? Porque quando você começa a entrar nessa prática, o time vai aumentando como é que fala? A barra, porque ele sabe que você vai cobrar, ele sabe o que você vai analisar. E aquilo, aos poucos, vai fazendo parte da cultura que você está criando. Quem entra novo tem como exemplo aqueles que estão fazendo e implementando todos os padrões. Então, qual que é a tendência? Eles implementarem também. Agora, se eles entram num time que as pessoas não estão cumprindo os padrões, que as pessoas estão de cara fechada, que as pessoas não chamam o hóspede pelo nome, qual a tendência? Eles fazerem a mesma prática. Nós somos muito resultado do meio, né, em que a gente vive. Então, cuidem para terem esses treinamentos de curta duração e de consistência, que não precisa vir necessariamente alguém de fora, que não precisa ser alguém do RH fazendo. Vocês, gestores, né? Vocês, o time de líderes de vocês, tá? Então, treinamentos curtos, 20 minutos por semana, 20 minutos, meia hora por semana é a minha recomendação. Ah, mas eu não tenho tempo. Tem tempo. Se você colocar na sua agenda, você tem tempo. Porque se você for ver qualquer departamento, se você for para alimentos e bebidas, o tempo ali dos garçons de estarem preparando o restaurante, que o restaurante ainda não abriu, você consegue tirar 20, 30 minutos ali para treinar. Recepção, tem muito tempo ocioso. E eu falo de carteirinha. Hoje eu estou aqui falando para donos, mas eu já rodei muita operação. Eu fiz parte, eu comecei minha jornada sendo a recepcionista, guest relations e tal. Então, eu passei por todo esse processo. Eu sei exatamente como é nos melhores hotéis do mundo. E tem tempo para fazer. Tá? Então, é uma questão de realmente colocar isso como uma prioridade. E quem coloca isso como prioridade são vocês. Faz sentido, gente? Sim? É isso. Boa, Sônia. Boa, José. E aí, para coisas que ajudam. Kits com fotos padrão. Eu não sei se vocês têm esse hábito aí, mas as fotos, elas trazem muita clareza para as pessoas do que é esperado, né, de uma estação de trabalho de governança. Né, do carrinho, como organizar, tira foto, como que as coisas devem estar, como que as coisas devem estar dentro de cada quarto, tira foto, esse quarto deve ter assim, sinaliza lá quais são os detalhes que ela precisa prestar atenção antes de liberar o quarto. Na recepção, como a recepção deve estar, como deve estar o balcão, como devem estar as chaves, como deve estar
cada reserva, por exemplo, faça um template de reserva bem feita, de ficha bem preenchida, né? Então, tenham essas práticas. Quanto mais vocês tornarem isso visual dentro do hotel de vocês, mais fácil você torna o trabalho da equipe de cumprir aqueles padrões e aquela excelência. Então, kits com fotos ajudam muito a quando você não está, quando você tem lá a sua liberdade, né, na gestão, você consegue traduzir para eles de forma muito clara, com imagens, o que é esperado deles, o que você quer que eles entreguem. E aí, mais 3 coisas. Estabeleçam metas que conectem pessoas a resultado, poucas e poderosas. E aí, vai do critério de cada um, você pode medir, por exemplo, a aderência das pessoas aos padrões. Então, gerente de recepção, como que você mede isso? Tem um checklist, não tem? Por exemplo, de check-in. Quantas pessoas estão cumprindo aqueles padrões? Então, você vai medir a aderência desses padrões. E aí, se eles tiverem aderência X durante o trimestre, aquilo pode ser medido 3, 4 vezes, e aí você define. Existe um bônus, existe um jantar, existe uma folga extra, existe o que você pode dar para eles. Então, incentivem, né, e meçam isso. Então, quais são as métricas? Aderência a padrões, porcentagem de reclamações que eles conseguem converter durante a estadia, porque depois da estadia não tem muita coisa que você possa fazer. Aí já veio o comentário, já veio a insatisfação, já veio a falta de recomendação, a falta de indicação, não tem muita solução. Agora, se você pega a reclamação e reverte ela durante o tempo que o hóspede está no seu hotel, isso sim tem muito valor, porque eu já contei isso para vocês aqui. Dentro do Copacabana Palace, eu era responsável, eu tinha um time, eu liderava o time que era responsável pelo relacionamento com o cliente. A gente manteve um NPS de 100 por mais de um ano, que foi histórico. E aí vocês podem pensar, nossa, mas é o Copacabana Palace, né? Vocês têm muito menos reclamações. Nada. A gente tinha muitas reclamações. O nível de exigência era altíssimo. No outro dia eu conversei com um dono de um hotel, era do Hilton, na verdade, um alto gestor do Hilton em Santa Catarina. E ele me falou que eles tinham 2, 3 reclamações por dia. Eu falei, nossa, que incrível isso. Porque é isso, a gente dentro do Copa, a gente tinha 10, 15 para resolver por dia. E mesmo assim a gente conseguiu um NPS de 100. Por quê? Não é questão das reclamações não acontecerem. As reclamações elas sempre vão acontecer, por muito incrível que vocês sejam e que seu time seja. Sempre vai acontecer reclamações. Aqui, o que diferencia é a capacidade do seu time de reverter essas reclamações em clientes fiéis e em clientes que saem satisfeitos, recomendando, dando boas notas, agradecendo. A reclamação ela é muito uma oportunidade de você fidelizar de verdade o cliente, porque é uma oportunidade que você tem de gerar relacionamento, que muitas vezes aquele cliente que a hospedagem foi ok, foi dentro do que ele estava esperando, ele simplesmente vai embora, né? E ele gostou do seu hotel, mas ele não gerou aquele vínculo. A pessoa que teve uma reclamação, que teve um problema e você resolveu de verdade, genuinamente, ela saiu dali satisfeita, aquela você fideliza para sempre. Então, as reclamações, elas são grandes oportunidades. Então, meça também. Qual a porcentagem de reclamações você teve? Vocês têm. Nos hotéis de luxo, a gente imprimia um relatório de reclamações, né? Porque os hóspedes que tinham reclamações, eles ficavam no sistema, eles tinham uma sigla antes do nome, eles viravam um VIPs G, que era o glitch, né? Que são hóspedes que tiveram reclamações. Então, a gente imprimia as listas dos glitches, né, que a gente chamava, e a gente ia garantindo cada um deles que reclamou que eles estavam de verdade satisfeitos, que eles estavam ao longo de toda a estadia, né? Então, ali você consegue medir quantas reclamações você teve, quantas você converteu, qual foi a satisfação daquele hóspede no final. E isso pode também se reverter numa métrica para o seu time. Né? Então, e essas métricas, elas trazem clareza, elas conectam o serviço, o trabalho das pessoas com o resultado do hotel, com o impacto que elas geram aí dentro. E isso também traz motivação. Tá? Outra coisa que vocês podem medir também é tempo de check-in, tempo de liberação de UH.
tempo de serviço do alimentos e bebidas, né, o tempo do prato sair, isso tudo você consegue medir. E agora, mais que nunca, né, gente, saiu aí a nova lei em que a gente vai ter que proporcionar uma estadia de 21 horas, que está gerando muita polêmica, não vou abranger isso aqui agora, mas o tempo de liberação da UH, o tempo de check-in, etc., tudo isso vai ter muito mais valor. Então, coloquem isso também como métrica, né, para vocês terem essa tradução para o time, certo? Outra coisa que vocês podem medir, upsell. Quanto de upsell foi feito? Nossa, a gente media isso demais. O Softel é isso, era demais, assim, a gente tinha muita clareza. E os upsells, eles eram correspondentes a quase 1/3 do faturamento. É muita coisa. É 1/3 do faturamento. É muito. Então, você medir isso, traduzir isso para o time, remunerar o time de acordo. Dentro do Softel tinha isso também. A gente recebia agora eu não lembro exatamente como era o valor exato, mas tinha uma porcentagem daquilo para quem tivesse feito o upsell, porque a gente ficava na nossa senha, né? Na época era o Opera, o tema que a gente usava. Então, lá no Opera ficava sinalizado, a gente tirava o relatório de quem fez o upsell, e a pessoa depois recebia um valor correspondente, que agora realmente não me lembro quanto era, por upsell, pelos upsells que tinha feito. Então, era muito legal. Meçam o NPS, né, satisfação da sua equipe, NPS interno do time, a cada 3 meses. Então, NPS trimestral. Então, com isso, você mostra para o time que você se importa com o bem-estar deles, você quer saber, e você quer saber de verdade, por todas as razões que eu já falei aqui. Se você vê que tem alguma insatisfação, você não vai descobrir daqui a 1 ano, ou então quando a pessoa já foi embora, ou quando aquele problema já está enorme. Você vê ali a satisfação do time, e você tem, se você mede a cada trimestre, você tem tempo de agir, você tem tempo de conversar. Nessas reuniões 1 a 1, que eu falei para vocês, semanais, é uma grande oportunidade de você descobrir insatisfações, converter, tentar trazer a pessoa para perto, para engajar, para desenvolver, ver o que a pessoa, qual a necessidade que ela tem que você não está conseguindo atender. Né? Então, não esperem a pessoa ir embora, não sejam pegos de surpresa. Né? Então, esse NPS, ele ajuda a reduzir muito o seu turnover, porque ele te permite agir a tempo, né? Antes de realmente a pessoa fazer parte aí da métrica do seu turnover. Fez sentido aí, gente? Sim? Boa. Nossa, eu tô com a impressão que eu falei tanto hoje. Vocês estão conseguindo acompanhar? Tô falando muito rápido. Eu falei muita coisa. Então, para a gente, agora eu vou resumir. Eu falei para vocês, né, que essa aula, para todos vocês que estão aqui, eu vou dar no final um resumo da aula com esses passos que eu estou passando para vocês, que fica de uma forma mais clara e facilita para vocês aplicarem aí, tá? E é exclusivo para quem está aqui na aula ao vivo comigo. Então, no final, eu mando aqui um link para vocês baixarem o documento de resumo com passo a passo de tudo aquilo que a gente falou aqui hoje, tá? Então, vou resumir aqui. Boa, Rebeca, é isso? Eu vou dar, porque acho que ajuda muito. Eu vou começar a dar, mas é exclusivo só para quem participa comigo ao vivo, tá? Tem que ter privilégios, né, gente, de estar aqui comigo participando. Então, em todas as aulas agora, eu vou começar a fazer um resumo para dar de material de apoio para vocês terem clareza, né? Porque são muitas ideias aqui e muitas vezes vocês acabam não conseguindo, né, anotar tudo e ter essa clareza, então eu acho que ajuda bastante eu dar esse resumo para vocês no final da aula. Então, podem ficar tranquilos, a partir de agora eu vou começar a fazer para vocês um PDFzinho para enviar no final da aula, com todo o resumo, com toda a prática, com tudo aquilo que a gente falou aqui de uma forma bem direta e objetiva, tá? Então, resumindo aqui, o que a gente falou hoje? Grande erro aqui, né, que traz grande impacto no faturamento de vocês, é não investir em pessoas. Então, vamos lá. Qual é a ideia macro que eu queria que vocês saíssem daqui? Número, faturamento é consequência. Vocês precisam focar em pessoas e processos que são o que vai gerar o seu faturamento e gerar os seus números. Então, a prioridade são sempre pessoas. O erro que mais rouba margem do seu hotel é priorizar indicadores e esquecer gente, esquecer pessoas. Então, hoje a gente viu que quando você cuida
do time, o resultado, ele vem, ele é uma consequência. Então, benefícios ali de investir em pessoas. Padrão consistente, então menos retrabalho. Upsell, cross-sell surgem naturalmente. Como eu falei para vocês, no Softel era responsável por 1/3 do faturamento. Era muita coisa. Quando você investe em pessoas, cai em hora extras, cai em cortesias, cai turnover, as notas nos seus canais digitais sobem e você passa a depender menos de OTA, porque as pessoas começam a gostar e a interagir e a reservar diretamente com vocês. Se você não focar em gente, o seu serviço padrão oscila, as reclamações que você tem viram review nos canais digitais, gente boa, bons talentos saem, liderança acaba virando escravo da operação, resolvedor ali oficial dentro do hotel, você entra numa guerra de tarifas, que acho que é a pior coisa que pode acontecer dentro da hotelaria, você ficar brigando por tarifa. Que aí, enfim, foi-se embora toda a beleza, a elegância, a sofisticação da hotelaria vai embora quando você entra nessa guerra de tarifa. Então, como que a gente consegue corrigir isso colocando na ordem certa? Pessoas, processos e só depois números. Rituais básicos para vocês implementarem: 1-a-1 semanal ou quinzenal, reunião mensal de metas e reconhecimentos usando lá os 3 P's todas as semanas. Treinos de 20 minutos por semana na operação, cada um lá no seu departamento, então 10 minutos de padrão a ser implementado, 10 minutos de roleplay, e aí cada semana vocês escolhem o foco, né, daqueles 20, 30 minutos. Foto padrão no posto, então, no posto de trabalho. Então, o que é um bom quarto arrumado? Como que fica essa suíte impecável? Como que aquele quadro fica? Aonde estão aqueles papéis? Então, tirem foto das coisas, tragam clareza para as pessoas, coloquem nos departamentos, coloquem nos carrinhos da governança, coloquem no back-office da recepção, tragam clareza para as pessoas do que vocês esperam que as coisas sejam, como você espera que elas sejam na prática. Estabeleçam métricas que ligam pessoas aos resultados, então, aderência aos padrões, porcentagem de reclamações convertidas, tempo de check-in, tempo de liberação de OH, número de upsell, valor de upsell traduzido no ticket médio, NPS trimestral da equipe. E um outro que eu acabei falando aqui para vocês, e que eu acho que é fundamental também, é vocês colocarem orçamento para desenvolver as pessoas. Então, na folha de vocês, quando vocês fazem a gestão do hotel, contabilizem 1-5% de faturamento para formação, para desenvolvimento das pessoas, tá? É isso que vai fazer o seu negócio rodar mais e mais e mais. E, por fim, frase para vocês levarem: para você sair da operação e ter mais lucro, não adianta ficar resolvendo o problema da operação. Você precisa resolver a causa raiz desses problemas, que são sempre pessoas. Você não consegue resolver tudo sozinho, você é sempre um só. Não adianta que você seja, por muito maravilhoso que você seja, você sempre vai ser só um. Então, você precisa desenvolver as pessoas, que são a causa raiz do seu bom resultado ou do seu mau resultado. Você que vai escolher o quanto você investe nessas pessoas que vão fazer a operação acontecer. Tá bom? Gostaram? Fez sentido? Gostaram da aula? Ai, que delícia. Agora eu vou abrir aqui, ó, e vou deixar uma nota para vocês aqui. Quem quiser ajuda para criar times de alta performance dentro dos hotéis, quem quiser ajuda, o diagnóstico de gestão, pode mandar aqui, tá, Bianca? Pode mandar o link do diagnóstico. Quem quiser aplicar para fazer um diagnóstico de gestão comigo, ele é gratuito, em que eu vou analisar, como eu falei para vocês aqui, contando, eu vou analisar as 7 principais áreas da sua gestão e te trazer clareza de onde você focar para conseguir ter melhores resultados aí, conseguir ter um time engajado, processos eficientes para você conseguir ter mais lucro e mais liberdade na sua operação. Tá aí o link, a Bianca mandou. É isso, em tempos de escassez de mão de obra, cuidar das pessoas é fundamental, é exatamente isso. E às vezes eu vejo as pessoas fazendo o contrário. A mão de obra é escassa e cada vez menos vocês vão meio que descuidando
né, das pessoas vão se acostumando com a alta rotatividade, se acostumando a estar sempre com esses problemas. Isso não é normal e não é necessário, e existe um cenário diferente, tá? E é possível. Então, se você quer buscar esse caminho, se você quiser me ajuda, você pode mandar... Quem aqui? Tem alguém aqui que não está no grupo de WhatsApp? Tá todo mundo no grupo, né, gente? Foi lá que vocês receberam o link. Se alguém não tiver... Se alguém não tiver no grupo, manda mensagem aqui para a gente colocar, tá? Mas lá dentro do grupo, vocês têm contato das pessoas do meu time, vocês têm o meu contato, que eu também estou lá no grupo. Então, fiquem à vontade para chamar e a gente conversa se vocês precisarem de ajuda. Eu tenho vários programas para atender o desenvolvimento de times de alta performance dentro da hotelaria na My Academy, tá? Então, queria deixar claro para vocês essa possibilidade também, caso vocês tenham interesse realmente em desenvolver, queiram ajuda aí, pode chamar. Fora isso, tem o link do diagnóstico que a Bianca acabou de colocar, que aí eu vou fazer um diagnóstico da sua gestão mesmo, de você ter clareza de quais são os pontos que você deve focar, né? Da gente mapear aí oportunidades e pontos cegos aí da sua gestão. Tá bom? Então, agora eu vou abrir aqui para conversa e para dúvidas, e queria saber de vocês o que vocês acharam da aula. Queria ouvir um pouquinho de vocês. Tem umas pessoas que estão aqui pela primeira vez, tem gente que já está aqui há mais tempo, e queria ouvi-los. Vocês gostaram da aula? Quem quer falar? Luciane, gostou? Rebeca? Podem abrir o microfone. Eu não estou te ouvindo, Sônia. Rebeca, achei muito interessante. Desmuta aqui, Rebeca. Quero te ver, quero te ouvir. Primeira vez sua aqui, né? Eu não consigo desmutar, tem que ser você mesmo. Eu não consigo desmutar. A Tassi tinha uma pergunta que ela fez antes também. Sim. Estou querendo dicas de app ou sistema de tarefas para recepção, para organizar processos e rotinas diárias. Olha, dicas de app, tem alguns aplicativos que eles funcionam para todo mundo, para todos os departamentos no meio empresarial. Tem o Trello, que eu não sei se você conhece, tem o Todoist, que também funciona, que você vai criando lista de tarefas, né? Tipo checklist das coisas que as pessoas precisam fazer, e as pessoas conseguem ir atualizando isso à medida que elas vão fazendo. Qual é a desvantagem disso na hotelaria? Em geral, as pessoas têm esses aplicativos nos celulares, o que não é muito bom, né? No nosso dia a dia da operação, as pessoas ficarem atualizando isso no dia a dia. A minha recomendação aqui é você criar checklists impressos mesmo, sabe? Você pode ter, ou você deixa isso num sistema, no computador, que também funciona. Você pode abrir o aplicativo no próprio computador, e aí a gente foge dessa questão das pessoas terem ali o celular, né? Precisar do celular para utilizar. Então, você consegue criar essas listas e você consegue organizar por time, por departamento, enfim, tem várias opções. Eu sou fã do Trello, eu gosto muito do Trello. E o Todoist, ele é mais simples, de certa forma, mas ele funciona também. Os dois são bem intuitivos e são dois que eu gosto e recomendo. Não sei se você conhece algum deles, tá? Mas, na dúvida, se não conseguir funcionar isso na sua operação, no computador, que depois, se você tem mais números de pessoas, você já tem que pagar, e aí você já começa a ter custo também com isso. Forma simples, padrão bem definido e POP. POP de check-in, POP de fim de turno, criem POPs, né? Criem um checklist das pessoas nos contextos que elas têm que trabalhar. Tá? Então, como que faz isso? Gente, é um checklist mesmo, sabe? Aqueles que a pessoa dá checkzinho do lado no final do turno. Tá tudo feito? Check-in do próximo grupo, as reservas estão inseridas no sistema, as chaves estão prontas, aonde que tá, então, você deixa tudo, checklist ali prontinho, a pessoa só dá check no final do turno e tá tudo certo. Faz sentido? Tchau, Sônia. Até a próxima. Beijo. Tássia, eu não sei se você tá aí. E para quem ficou aqui, Bianca, pode enviar
o link do documento para vocês, isso, para vocês resumirem. Só confirma para mim que vocês conseguiram abrir o documento certinho, só para eu garantir que deu certo. Só me mandem aqui um ok, para eu saber que vocês conseguiram baixar o documento. E aí eu não sei se vocês têm mais alguma dúvida, se vocês querem fazer algum comentário. Mari, você gostou da aula, a primeira aula sua por aqui? Oi, nossa, foi ótimo. Muitos insights, assim, que a gente esquece no dia a dia da operação, né? Então, foi muito Sim. bom ouvir, eu adorei, foi a primeira vez, né? Super agradeço e quero continuar acompanhando aí. Até depois tem algumas coisas para perguntar, né? Para colocar e com o tempo a gente vai fazendo. Muito bom, muito bom. Se quiser fazer alguma pergunta, fica à vontade, tá? Esse tempinho é para isso mesmo. Mas obrigada, fiquei muito feliz de ter você aqui. José, você tem alguma dúvida? Você quer... ele falou, adorei, até a próxima aula. Obrigada, obrigada a você. Foi muito bom ter vocês aqui comigo. Tá bom? Muito, muito, muito obrigada. E a gente se vê, então, na próxima aula, às quarta-feira, às 11 horas da manhã. Eu aguardo vocês aqui com o maior prazer.